Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Josiane e o tema de hoje é sobre a importância da leitura. Nós lemos para aprender a ler, aprender a escrever, aprender tudo o que não sabemos, perguntar o que queremos saber, entendermos o outro e a nós mesmos, ficarmos mais curiosos, conversarmos sobre o que lemos, acalmarmos o medo que temos de tudo que não sabemos e não conhecemos, não nos sentirmos sós, viajarmos para lugares onde nunca poderemos ir de verdade, conhecermos pessoas, sermos livres para pensar, ver e sentir o que quisermos, lembrarmos de coisas que não queremos esquecer. Essa diversidade toda se deve ao fato de que a leitura é um ato absolutamente único, pessoal e intransferível. É aí que reside seu mistério, magia e potência. A leitura de cada um é totalmente livre. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto ProLivro e Ibope Inteligência em 2016. Através da pesquisa na internet, vocês viram que foi elencadas as respostas mais citadas do porquê as pessoas leem. São vários os motivos das pessoas lerem. Só que essa pesquisa revela que aqui no Brasil, em 2007, 55% das pessoas liam e 45% não dos entrevistados. Em 2011, a pesquisa foi refeita e 55% das pessoas liam e 50% não. Em 2015, 56% das pessoas eram leitoras e 44% não. A próxima pergunta da pesquisa era: comprou o livro nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa? 26% das pessoas alegaram que sim, que haviam comprado livros, e 74% não. Por que não leu? Nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa, a resposta é em porcentagem. Então, se é tão bom ler, se são tantas as qualidades, tantas as coisas boas que tem, por que as pessoas não leem? Falta de tempo, 32% das pessoas. Não gosta, 28%. Não tem paciência, 13%. Prefere outras atividades, 10%. Tem dificuldades, 9%. Se sente muito cansado, 4%. Não há bibliotecas por perto, 2%. Acha o preço do livro caro, 2%. Outros motivos, 6%. E não sabe ler, 20%. Número médio de livros lidos por ano por habitante. Então, livros inteiros e livros em partes. Em 2011, dos 4 livros lidos, 2,1% eram inteiros e 2% só em partes. Em 2015, dos 4,96 livros lidos, 2,43 eram inteiros e 2,53 somente parte dos livros. Os gêneros mais lidos. As respostas, então, também são em porcentagem, e a pesquisa queria saber o que as pessoas que liam, o que elas liam. 12% leem poesia, 13% gibis, que nos gibis incluem quadrinhos e RPG, 15% leem livros infantis, 16% livros didáticos, 22% romances, 22% contos e, nos mesmos 22%, livros religiosos. E a grande maioria das pessoas entrevistadas, 42%, leem a Bíblia. Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, mas a ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela leitura. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer a aprendizagem de conteúdos específicos, aprimora a escrita. O contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento. O hábito da leitura pode também funcionar como um exercício de fixação, pois boa parte dos assuntos estudados na escola é ensinado apenas na teoria. Além disso, durante a leitura, é possível notar faces diferentes de um mesmo assunto,
descobrindo um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. Então, a leitura é hábito. É preciso conscientizar as pessoas que o hábito da leitura é algo que precisa ser desenvolvido desde que nascemos. Quem nunca se perdeu imaginando o fim de uma história que estava lendo? Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo diário, que tem que começar por nós mesmos. Faça do momento de leitura um momento prazeroso para os pequenos. Nós, brasileiros, ainda temos o hábito da leitura muito ligado ao ambiente escolar. Precisamos quebrar barreiras. As escolas colocam em sua rotina a visita à biblioteca, o incentivo a pegarem um livro. Mas, infelizmente, dentro do horário de aula, não nos sobra muito tempo para a leitura. Por isso, a importância desse incentivo continuar em casa. Devemos oferecer livros de vários estilos, não só os clássicos e contos de fadas, mas também textos informativos, gibis, revistas, livros com fantoches e textos que deixam as crianças com vontade de ver o fim. A proposta agora é vamos ler junto. Através desses vídeos, nesse primeiro e nos demais que vão se seguir, nós vamos fazer um tempo para a leitura. Então vai aparecer um cronômetro e nós vamos destinar esses minutos hábito pela leitura, dos 12 meses aos 3 anos. Na fase dos 12 meses aos 3 anos de idade, o ideal são textos curtos, com imagens simples e atrativas, que prendam a atenção. Aqui também são indicados livros com figuras que contêm textura para desenvolver o tato. Nessa fase da educação infantil, são imprescindíveis os momentos de leitura individual e coletivo, seja ouvindo uma história contada pela professora ou por outros colegas. É preciso compreender que mesmo a criança não sendo alfabetizada, ela vive em um mundo letrado, onde conhece as figuras, os rótulos dos alimentos, o nome dos lugares que frequenta. Por isso, o contato com os livros vai se tornando as portas de uma grande aventura. Quando nos sentimos envolvidos por uma história, o hábito pela leitura vai se intensificando. O hábito pela leitura dos 3 anos aos 6 anos. A partir dos 3 anos aos 6 anos, as crianças possuem maior capacidade e interesse pela comunicação verbal. Elas começam a colocar nomes nos objetos que os cercam e o ideal é que se leiam repetidamente livros que contêm linguagem fácil e figuras ilustrativas. É também nessa fase que oferecemos contos clássicos, textos informativos, revistas e jornais, textos educativos, histórias em quadrinhos, lendas, poesias e outros. O hábito pela leitura no ensino fundamental. A partir do momento que temos o hábito pela leitura, temos melhores resultados em todas as disciplinas. Os textos de história e geografia ficam menos complexos, e até a matemática, pois teremos melhor forma de interpretação. Quem tem o hábito da leitura escreve sem dificuldades, fala melhor, tem mais criatividade e é mais seguro de si. O hábito pela leitura na juventude, vida adulta e terceira idade. A leitura é uma importante ferramenta tanto para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e criativos, quanto para o desenvolvimento de conexões cerebrais de áreas intimamente ligadas à região da memória, da atenção, da concentração, da visão e da linguagem falada, colaborando inclusive na prevenção de doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer. Quando o hábito pela leitura é desenvolvido desde cedo, tudo é mais fácil na vida adulta. Desta forma, podemos concluir que os livros servem para todos e em qualquer fase da vida. São bem diversificados, atendendo todos os tipos de gostos e formatos. A grande diversidade de autores com opiniões bem diferentes também nos dá a possibilidade de ampliar nosso poder de argumentação. Com tantos itens. O prazer pela leitura. O contato da criança com o mundo da literatura deve se iniciar cedo, mesmo quando ela ainda não sabe ler, como nós já falamos, pois fará com que essa descubra no livro um brinquedo e que, brincando muito, poderá aprender.
A escola deve sempre estar presente durante todo o processo da alfabetização, promovendo atividades em que a criança se sinta desafiada a buscar em outros tipos de livros uma leitura complementar àquela realizada em sala. Para isso, faz-se necessário que nas instituições haja recursos que auxiliem o professor. A presença da família também é de extrema importância nesse processo, pois as relações afetivas e o incentivo que a mesma pode dar influenciam na construção do prazer pela leitura. Os primeiros contatos com a leitura. O prazer pela leitura é algo que pode ser conquistado a partir de práticas cotidianas, que melhor seriam aproveitadas pelas crianças se vivenciada desde os primeiros anos de vida. Desde idade muito tenra, a maioria das crianças adora que se leia para elas, e o modo como os pais e cuidadores fazem isso pode influenciar sua capacidade de falar e posteriormente de ler. Nessas práticas, a mediação realizada pela família é de extrema importância, pois o incentivo ao contato com o livro deve acontecer de forma a propiciar prazer e alegria. Por esse motivo, a afetividade que existe nessas relações é muito valiosa. Para muitas crianças, experiências começam quando elas são ainda bem pequenas, pois a leitura da literatura infantil que as embala na hora de dormir, realizada de forma clara e com um tom de voz adequado, ajuda a acalmá-las e faz com que já comecem a entrar no mundo da imaginação. É preciso que essa imaginação seja alimentada, e isso pode acontecer através de compartilhamento de leituras, pois oferece às crianças experiências que, além de construir a imaginação, possibilitam conhecer o mundo e a si mesmos, tornando-as mais criativas, sensíveis e críticas. Essa leitura ainda propicia uma maior interação afetiva entre os leitores, sejam eles pais ou educadores, e as crianças, fazendo com que, mesmo de forma inconsciente, esses ouvintes tenham um contato inicial com as palavras. É preciso ressaltarmos aqui que quando lemos para uma criança, estamos garantindo a ela o direito à cultura e à educação, pois através da leitura ela vai se familiarizando com as palavras e a escrita, podendo construir um vocabulário mais amplo e compreender melhor o mundo em que vive. A leitura nas séries iniciais. Ao ingressar na escola, a criança se depara com um mundo diferente, cheio de novidades. Nesse momento, é importante que a escola tenha um projeto pedagógico voltado para a interação da leitura no seu dia a dia. Os professores devem estar preparados para lidar com estratégias que favoreçam essa prática, mesmo e principalmente nas séries iniciais, quando os pequenininhos muitas vezes não sabem ler, pois nesse período a curiosidade e a vontade de conhecer o novo podem ajudar a despertar o prazer pela leitura. Ou seja, cabe ao professor dos primeiros anos o papel mais importante, o de despertar o gosto pela leitura, de seduzir o leitor desde os seus contatos iniciais com os livros, mesmo antes que ele seja capaz de decifrar o código escrito. O uso de texto literário na escola não está relacionado apenas à ampliação do vocabulário e à melhora da escrita, mas, como já foi dito anteriormente, a leitura de literatura estabelece um contato com o mundo interior que existe em cada um de nós, construindo um mundo imaginário onde tudo é possível. Claro que esse tipo de leitura colabora com a alfabetização, pois o aluno cria um vínculo entre a escrita e a leitura. No entanto, o foco não precisa ser necessariamente ser a construção da base alfabética, no qual o objetivo é decifrar o código, mas fazer com que a criança veja no livro um brinquedo recheado de magia e queira buscá-lo sempre. A leitura prazerosa é algo pessoal e cada um deve saber como obtê-la. É bastante comum que esteja associada à leitura da literatura, principalmente quando se trata de crianças, por segurar melhor a atenção delas através de figuras e do encantamento contido em suas histórias. Além disso, ler por prazer significa dizer que o leitor pode sentir-se mais à vontade com relação à sequência do texto,
podendo elaborar critérios próprios para selecioná-los. Vamos ler juntos? Essa é a segunda etapa da leitura e nós vamos ler por 10 minutos e logo voltamos. Incentivo e liberdade de escolha. A leitura não pode estar relacionada a algo desgastante para o aluno, pois as pequenas distrações do dia a dia irão fazer com que ele perca a atenção no que está lendo. Uma forma interessante de incentivar a leitura em sala de aula, principalmente nas séries iniciais, é o professor ler junto com seus alunos, fazendo com que eles possam se concentrar mais facilmente na parte imaginativa do livro, além de desenvolver foco e atenção. Destinar momentos para as crianças e jovens escolherem livros que querem ler de acordo com seus gostos também ajuda a ampliar o interesse pela leitura. Mas, para os estudantes que têm maior resistência à leitura, a liberdade de escolha é ainda mais importante. Nessa etapa de incentivo, vale ler gibi, jornal de esportes, revista Teen, ou escolher um livro com poucas páginas. Quando o próprio aluno menos esperar, ele estará lendo com prazer e esse ato se tornará um hábito na sua rotina escolar e pessoal. Parceria família e escolas. Tornar a leitura algo prazeroso é uma tarefa de parceria entre a escola e a família, já que a atitude dos pais influencia a postura dos filhos. Por isso, em casa, é importante os pais mostrarem para as crianças que têm o hábito de ler e que a leitura está presente em vários momentos do nosso dia a dia. Simples atitudes como ler uma história antes do seu filho dormir ou convidá-lo a ir a um sarau em uma livraria são iniciativas que podem fazer a diferença e formar no futuro leitores mais críticos e apaixonados pela leitura. Com os jovens, a leitura de um livro que virou um filme e revistas adequadas à faixa etária fazem muito sucesso. Uma boa dica para incentivar a leitura em casa é os pais, de vez em quando, ler o mesmo livro que os filhos, para conversarem sobre a leitura, e assim valorizar o aprendizado que o jovem adquiriu, além de ser uma ótima oportunidade de interação. Tecnologia e leitura. Muitos temem que os avanços tecnológicos influenciem negativamente na formação dos alunos, principalmente no desenvolvimento da escrita e da leitura. Mas vivemos na era digital, em que, em vez de combater essa realidade, por que não usar o que a tecnologia nos oferece para estimular o gosto pela leitura? O leitor digital, por exemplo, é um dispositivo que exibe o conteúdo de livros que podem ser compartilhados ou debatidos com diversas pessoas por meio de alguma comunidade online. Outros benefícios e vantagens se encontram em algumas funcionalidades. Por meio de links, um texto dentro de um livro pode ser facilmente pesquisado e acessado em instantes na internet. Anotações podem ser feitas sem rabiscar nenhuma página. Tamanho e tipo de fonte podem ser ajustados de acordo com a preferência. Imagens animadas e conteúdos multimídia também podem ser incorporados à leitura. Essas são algumas ações que aos poucos se... Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima!